Galera, presta atenção aqui. Eu vi um estudo nos últimos dias com os melhores fundos imobiliários dos últimos 5 anos. Então veja, já está aqui na tela então esses 11 fundos imobiliários e detalhe que eles superam a inflação, o IPCA mais 6%. O que é isso? Muita gente tem comentado, sobre essa rentabilidade que o Tesouro Direto, por exemplo, está nesse momento e realmente é uma rentabilidade muito alta. Tá? O que é isso daqui? IPCA é o índice de inflação médio do Brasil. Se você tem um investimento que te garante o IPCA mais 6% ao ano, então você tem justamente o valor do IPCA anualmente, digamos que for 3%, 4%, 5%, 6%, 10%, você tem garantia que você vai ganhar a inflação daquele ano mais 6%. Então vamos simular, Se a inflação estourar, for 10% em um ano, você ganharia 10% mais 6%, você ganharia 16%. A inflação, nesse momento, em 2024, está sendo prevista mais ou menos entre 3% a 4% ao ano para os próximos períodos. Então é uma inflação não tão alta assim, historicamente para o Brasil, mas essa rentabilidade de Tesouro IPCA mais 6%, tem dado o que falar, porque ela é historicamente bem alta. Inclusive, se a gente pegar um histórico aqui de 5 anos, isso equivaleria a mais ou menos 84% nesse período, essa rentabilidade de IPCA mais 6, o que é bastante alta, como eu te falei. Mas a gente sabe que os fundos imobiliários, por definição, devem entregar um retorno maior do que esse. E tem entregue. Alguns fundos, esses 11, por exemplo, que eu vou listar aqui, tem entregado uma rentabilidade bem alta. Porque eu digo que, por definição, um fundo imobiliário tem que entregar mais do que um título de renda fixa. Porque, ora, ele tem um prêmio de risco, Sendo ele um ativo de renda variável, ele precisa entregar um pouco mais do que um ativo de renda fixa, tá? E aí eu vou colocar um gráfico aqui na tela, bem importante para a gente conversar, porque é o seguinte, essa simulação que a gente está fazendo é em cima desse comparativo com um título IPCA mais 6. Só que assim, não é fácil encontrar IPCA mais 6, Esse gráfico aqui mostra o retorno dos títulos do Tesouro IPCA, Por exemplo, em 2024 chegou a ter uma remuneração de IPCA mais 6,2, o que é bastante alta. Se você for pegar em períodos maiores, é difícil ter uma taxa como essa, Na média, seria algo em torno de 5,28, ok? Agora, então, a gente pode dizer que os fundos imobiliários que estiverem pagando mais do que esse IPCA mais 5,28 estão tendo um desempenho muito bom, tá? Mas vamos logo aqui para a nossa lista, porque nos traz algumas lições bem importantes, ok? Já com a lista aqui na tela, perceba, esses 11 fundos imobiliários, o primeiro que ficou aqui nessa lista desse período de 5 anos, é o HGPO 11, que é um fundo imobiliário de laje corporativa. E veja, o retorno dele em 5 anos foi de 150%, sendo que o retorno do IPCA mais 6 nesse período foi 84%. Então, assim, fazendo uma conta rápida aqui, é quase o dobro, tá? Então, veja, um fundo imobiliário aqui entregou, em tese, algo em torno de IPCA mais 12% nesse período. Tá? Então, assim, essa já é uma primeira lição. Quando a gente investe em fundos imobiliários, a gente pensa sim em ter um retorno superior a um título de renda fixa como o Tesouro Direto. Obviamente, na montagem da carteira de investidor, faz sentido ter os dois, Ativos mais seguros, outros que tenham também segurança, mais um pouquinho mais de potencial, essa montagem faz sentido. Agora, uma segunda lição importante aqui, mais uma vez a lista aí na tela, perceba que desses 11 fundos aqui que tiveram melhor desempenho, a maioria é fundo de tijolo, tá? Então veja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fundos que tiveram melhor resultado aqui são fundos de tijolos. Então fica aqui mais uma lição. Você tem um pensamento de longo prazo, fundo imobiliário de tijolo faz muito sentido. Fundo de papel tende a ser mais previsível, entregar ali justamente o que o contrato está falando, Ou uma correção de IPCA, ou uma correção de CDI, mas quando a gente coloca o longo prazo, qual que tem maior potencial de valorização, Que faz
esse ganho de capital aqui? Porque você junta as duas coisas, tanto valorização da cota quanto dividendo pago. Os que têm mais potencial de geração de riqueza, então, no longo prazo, são fundos de tijolos, tá? E, obviamente, pode ser para cima ou para baixo, não tem como prever o futuro. Mas voltando aqui para a nossa lista, veja que interessante. O segundo fundo aqui é o Mérito Desenvolvimento, o MFII11, que teve um desempenho de 130% nesses 5 anos. Talvez esse seja um fundo que não é tão conhecido assim, né? Ele é um fundo até certo ponto pequeno. Pequeno não, né? Que ele já ficou grande. Eu costumo falar sempre dos fundos que tem mais que 1 bilhão de valor patrimonial. Mas se eu não me engano, o Mérito deve ter algo em torno de 700 milhões. Então não é tão pequeno assim. O HGPO, que é o primeiro aqui da lista, também não é um fundo tão grande, né? O HGPO só tem 2 imóveis, se eu não me engano, né? Deve estar em torno de 300 bilhões o valor, ou 300 milhões o valor patrimonial dele, mas são imóveis muito bem localizados que até têm proposta de serem comprados e incorporados para outros fundos, né? Por isso que valorizou muito também esse fundo. Agora, o Mérito, eu acho que vale a pena a gente comentar sobre ele também, porque ele não é tão conhecido, mas ele é do setor de desenvolvimento, né? Assim como um outro que está aqui na nossa lista, que é o Tegar 11, o TG Ativo Real. E por que esses dois fundos aqui, eles estão nessa lista, né? Porque eles tiveram esse bom desempenho e esse setor, que não é tão comentado assim, que é o setor de desenvolvimento no mercado de fundos imobiliários, é o que a gente costuma falar que ele é o filé mignon, né, do mercado de imóveis, a construção, né? Desenvolvimento é o quê? Comprar o terreno, levantar ali um empreendimento e depois vender ele ou alugar, né? Então esse desenvolvimento é onde está o verdadeiro dinheiro, né? O filé mignon mesmo. Só que, também por outro lado, ele acaba tendo um pouco mais de risco. Por quê? Porque a gente está falando de construção, de obra, às vezes vai atrasar, às vezes no projeto tem uma previsão e no final das contas vai demorar para vender ou vai demorar para alugar depois que estiver pronto, às vezes vai demorar 2 anos para fazer um desenvolvimento. Enfim, precisa de muita capacidade da equipe, né? Mas aqui esses dois fundos que a gente viu desempenharam muito bem. Então é um mercado um pouquinho mais arriscado, mas também é o filé mignon, né? Onde está o verdadeiro dinheiro, ok? E aí, mais algumas considerações aqui. BTLG está no terceiro lugar, né? Esse é um fundo bem conhecido de logística, tem desempenhado super bem, né? Outros fundos de tijolos que estão aqui, ó, até esses 3, ó, HGRU, HGLG e ALZR11, são fundos muito tranquilos, né? Tem muita qualidade nos imóveis ali dentro, tanto que repercutiram isso nos seus preços, né? Se a gente pegar aqui o HGLG11, né, que está no meio dessa tabela aqui, se a gente pensar que o IPCA mais 6 foi 84%, esse retorno de 105 deve ser algo em torno de IPCA mais 9% ao ano, ao longo dos últimos 5 anos, né? Nada mal para um fundo que tem bastante qualidade. Agora, a gente falando dos fundos de papéis que a gente tem aqui. O Iridium, né? O Iridium é um fundo até certo ponto meio polêmico, né? O IRDM11, que entregou um resultado muito bom ao longo dos últimos 5 anos, né? Nesse momento ele está sofrendo muito, porque se eu não me engano foi ano passado, ele teve alguns problemas de calote dentro dele, né? Não lembro se foi exatamente o ano passado ou não, mas ele teve alguns problemas de calote, né? Então ele teve uma desvalorização, né? O fundo ali está com problemas a resolver, só que o investidor que ficou com ele 5 anos, né? Comprou lá atrás, comprou bem, né? Esse cara está satisfeito, mesmo que hoje ele esteja com mais problemas. Outro destaque aqui, MXRF11, né, um fundo muito famoso, entregou um retorno bom, não é o melhor da lista, mas não é nada mal. O RECR11, né, o RECR, na minha opinião, é um fundo até certo ponto parecido com o MXRF, né, é uma classe muito parecida de ativos que tem ali dentro, um risco até similar, também entregou um retorno aí bem próximo. E o destaque interessante que eu faço aqui também nesse vídeo hoje é o BCIA, né, o fundo do Bradesco Carteira Imobiliária. Por quê? Porque ele é um fundo de fundos, né? Não é, historicamente, quando a gente olha períodos de muito longo prazo, os FOFs, né, que são esses Funds of Funds, não costumam ter um retorno tão bom assim, né? Porque o que é um FOF? Um FOF, ele é um fundo imobiliário que tem vários outros fundos imobiliários lá dentro. Então tem um gestor
que fica comprando vários fundos imobiliários e faz ali uma carteira, né? Então, é um investimento que acaba sendo muito mediano, na minha opinião. Por quê? Porque ele vai ficar muito próximo à média do mercado e os melhores gestores vão superar um pouco a média de mercado, né? E alguns vão ficar abaixo. Então, no longo prazo, não é o investimento que mais me agrada. Mas, assim, não vai ser o que vai ter o melhor retorno, mas provavelmente não vai ser o pior. E o BC aqui, nesse caso, conseguindo, dentro dessa característica de funds of funds, né, que eu acho um veículo difícil, né, de trazer rentabilidade no longo prazo, se o BC conseguir entrar nessa lista, mostrou muita qualidade da gestão de trazer um resultado bom, né, dentro dessa característica, de ficar comprando e vendendo outros fundos imobiliários, um timing muito bom, né? Então, ponto positivo aqui para o BC que ficou nessa lista. E galera, você que gosta muito de fundo imobiliário, fica uma dica bem legal aqui. Eu tenho uma newsletter, tá? Eu mando conteúdos por e-mail. Eu vou deixar o link na descrição aqui para você se cadastrar, porque são conteúdos gratuitos com mais conteúdo além do que eu coloco aqui no YouTube, tá bom? Newsletter do Lucro FC. Então eu mando conteúdos para você gratuitamente no seu e-mail, tá bom? Inclusive, você se cadastrando agora, você já recebe o meu próximo conteúdo de fundos imobiliários, beleza? Então, pega esse link aí na descrição e te espero também no nosso e-mail, na nossa newsletter. Meu nome é Ricardo Natali e seja muito bem-vindo aqui ao nosso time, o time do canal Lucro FC. Um abraço e até mais!